Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que momento do dia você estará assistindo essa live. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo missionário. Vão chegando. Hoje à noite a gente tem um convidado especial. Sejam todos bem-vindos. Será um tempo bacana, onde a gente vai estar conhecendo mais um grande homem de Deus, as suas experiências, tudo aquilo que ele tem vivido em Deus, e também vai estar compartilhando conosco tudo aquilo que ele tem experimentado no Senhor. Por isso, sejam bem-vindos. Enquanto isso, vamos estar mandando um aviãozinho aí, chamando todo mundo para fazer parte desse bate-papo. Vamos que vamos, gente! Terça-feira é dia de papo missionário, é dia de live, e a gente está muito feliz de estar compartilhando com vocês, estar aprendendo com vocês, e temos certeza que vai ser bacana. Por isso, não esqueça aí de mandar um aviãozinho, chamar, convidar todo mundo. Aqui quem vos fala sou eu, o menor da casa, um discípulo de Jesus que está em processo de conversão. Deus é bom, Satanás não pressa, e a gente está se convertendo. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. O nosso convidado especial já está na sala. Temos certeza que vai ser um bate-papo tremendo. Enquanto isso, tá pedindo um feedback aí da galera. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me manda aí um sinalzinho. Acena aí pra gente. Comenta aí se tá tudo ok, se o áudio tá bom, se a imagem tá bacana, se não está falhando. Tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo da família Eis-me Aqui. Desde já quero deixar um abraço para os nossos pastores que estão no Chuí, abrindo as portas para que você possa passar por essas portas e viver experiências tremendas em Deus. Então, pastor Rodrigo, pastora Tati, toda a família, sejam guardados e protegidos pelo Senhor aí na cidade de Chuí, Uruguai, toda a região, nesses dias de intensas viagens e missões aí com o nosso amigo e missionário Ivens, que também está compartilhando aí um pouquinho das suas experiências. Ok, gente? Vão chegando, vão convidando todo mundo, manda o aviãozinho aí mais uma vez. Temos certeza que vai ser tremendo aquilo que Deus quer compartilhar comigo e com você essa noite. Ok? Tudo certo aí, gente? Tudo bacana? Som funcionando legal para você aí? Como que tá? Nosso convidado dessa noite, homem de Deus, que tem viajado aí por muitos lugares, muita experiência em Deus. Será um prazer conhecê-lo, aprender com ele. Temos certeza que será poderoso, homem de Deus, com muita história bacana para contar. Olha a nossa mãezona Tati aí, tá na sala, Kelly, Lucas, todo mundo aí, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou conhecido por Guigão, meu nome é Fábio. Sou um discípulo de Jesus que está em processo de conversão desde 2014. Desde então tenho passado por algumas escolas de missões, tenho vivido experiências tremendas em Deus. E hoje estou aqui servindo esta casa, né, que me acolheu, me abraçou desde 2014, 2015, 2016. Enfim, temos uma longa história bacana. Então, boa noite, Irene, Rodrigo, né? A mãezona acabou de dar um grito aí também, dona Tati. Todo mundo na estrada. Não sei como está para você aí, mas aqui está chovendo, está um pouquinho friozinho. Mas vamos que vamos. Vamos ver se o nosso convidado continua aí na sala. Gente,
Faz tanto tempo que eu não faço isso que eu já até me esqueci como se faz. Aqui, achei. Vamos lá, vamos chamar o nosso convidado. Eita Deus, e agora? Vamos que vamos. Cadê você? Eita Jesus. Vamos que vamos, gente. Deus é bom. Aí, ó. Vai mexendo a sua mãozinha aí. Energia a mil, entendeu? Para que a gente possa se aquecer e também compartilhar essa energia com quem está ao nosso redor. Alex, se você estiver ao vivo já, manda vai rachar uma lenha. Dá um sinal aí para que a gente possa tá te chamando. Como que está esses dias aí para você, meu querido? Tudo certo aí, som funcionando, tudo bacana. Esses dias têm sido poderosos, aleluia. Deus é bom, Satanás não presta e a gente está se convertendo. Sou mais um dos missionários que faz parte do time da casa. Toda terça-feira, então, a gente se encontra aqui nos bate-papo missionário. Um tempo bacana, um tempo poderoso. Tá vindo muita novidade aí. E já vamos estar chamando aí o nosso convidado para que possa, né? Quinta-feira temos Emaim. Tá te relembrando aí, olha só. Eita Deus, olha o tamanho do Bênção de Deus. Bênção de Deus. Boa noite, meu querido. Tudo bem aí? Boa noite. Glória a Deus. Satisfação estar com vocês aí, hein? Satisfação. Prazerzão conhecê-lo. Né? Quem sabe um dia pessoalmente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já falei com o Ricardo que eu tô assim, ó, pé que é um leque para visitar a missão aí. Eita, vai ser benção ter você aqui com a gente, tá, meu querido? Então, vamos lá, para todo mundo o som funcionando bacana. Gostei do alto-falante, gostei dos fones de ouvido aí. Deu a pequenininha para disfarçar. Esse aqui é para ajudar a não distrair com sons externos aqui, que a gente tem bastante cachorro na volta e sabe como é que é, né? Sim, imagina. Mas vamos lá, meu querido Alex. Vamos começar então o nosso bate-papo missionário. Começa aí se apresentando, fala um pouquinho aí da sua pessoa para que a galera possa estar te conhecendo e aí a gente vai estar dando sequência a esse bate-papo. Então, com vocês, missionário Alex. Irmão, se apresente aí para a galera te conhecer um pouquinho mais. Boa noite a todos, obrigado aí pela presença, né? Satisfação de poder estar participando, né? Mais uma vez aqui estar conversando aí com o Fábio, obrigado pela oportunidade também de estar apresentando um pouco, né, e batendo esse papo aí sobre missões e tudo mais. Eu sou missionário, né, aqui com Cristãos em Ação, Missão Cristãos em Ação do Brasil, e hoje sou, né, um dos professores aqui, tenho lecionado, já estou há alguns anos aqui, só que, obviamente, todos sabem que a minha história não começou assim, né, eu não caí de paraquedas aqui, né, todos nós temos uma história aí para contar. Mas, em suma, é isso. Tive contato com o pastor Rodrigo, na verdade, com dois pastores, né? Rodrigo, Tavares e Domingues. E a gente teve um bate-papo aqui, a gente estava conversando sobre uma outra questão aí, no fim, uma coisa foi levando a outra, quando eu vi, cara, eu quero conversar contigo lá e tal, né? Vamos fazer essa feição aí. Então, beleza, então estamos juntos, isso já faz mais de um mês, né? Um mês e pouquinho. E hoje estamos aí, graças a Deus. Coisa boa. Você está falando de onde, meu querido? Que cidade que você está nesse exato momento? É casado? Está à procura? Tem filhos? Deixou herdeiros? Como é que... Então, né, para honra e glória do Senhor, a minha varoa eu conheci aqui no Instituto Bíblico, né? Eu vim solteiro e agora estou casado. Né? Então, fica a dica. Brincadeira. Eu também casei na missão também, mas... Cara, sou casado já há 14 anos, tenho 2 filhos, né? Um casal de filhos lindos, que o Senhor tem me agraciado, né? Com a oportunidade de criá-los, ministrá-los, né? No amor do Senhor.
dando a eles uma oportunidade que poucos têm, né? De estar inserido dentro, além de estar inserido dentro de uma família cristã, dentro de uma família que a veia, né? O sangue ali corre, missões, a obra. Eu sou muito grato a Deus, né? Estou na cidade de Taquara, né? Na sede aqui, eu moro, eu resido aqui na sede, e fica, na verdade, a gente está quase divisa com Gravataí, né? Mas é Taquara, e que mais que é isso aí. Uau, que incrível também, né? Como eu falei antes, tive a oportunidade de conhecer a minha esposa na escola de missões. Faz 4 anos que eu sou casado, falta só mais 10 para igualar o senhor. Bênção de Deus, bênção de Deus. Tá terminando a lua de mel ainda. Terminando a lua de mel, né? Meu querido, dizem que os momentos mais importantes da vida de uma pessoa é quando ela nasce, quando ela casa e quando ela nasce de novo, né? Então, para a gente começar a conhecer um pouquinho mais da sua história, quando foi, como foi, que começou esse processo de conversão, nasceu no lar cristão, veio de fora, como que foi? Conta aí um pouquinho para a gente aí, em poucas palavras, porque a gente tem muita coisa para falar, querendo se conhecer e, né, pegar todas as chaves que você tem para compartilhar com a gente. Conta aí. Glória a Deus. Bom, tem uma galera aqui que está chegando aí, que eu vi entrando, né? Quero dar um salve para eles ali, a paz do Senhor. A minha esposa também está acompanhando. Alguns já conhecem, né, bastante aí a minha história, porque a gente tem essa dinâmica, né, de falar de Jesus e tal, então a gente geralmente expressa o testemunho, né, como Deus nos salvou, enfim. Mas, vou começar por meados, né, começar detalhando. Acontece que eu não nasci num lar cristão, né, quando eu tive o primeiro contato com alguma coisa a ver com igreja, algo assim, eu tinha 9 anos de idade. Voltando um pouquinho, né, a minha família, ela passou por uma situação bem turbulenta. Há anos atrás, né, quando eu tinha por volta de 6 anos de idade, a minha mãe vivia um relacionamento bem difícil com meu pai, né. O meu pai, ele era bem violento, né, na época ele tinha sérios problemas. Então, com esse receio, né, com esse medo de acontecer algo pior, né, com ela até mesmo, comigo, com os meus irmãos, na época, então ela fugiu de casa. E assim foi, né, a gente foi pipocando aqui e ali, e neste período, quando eu tinha 9 anos de idade, que eu me lembro, entre 8 e 9 anos, a minha mãe conheceu Jesus. Então, a minha mãe se converteu, ela foi a uma igreja e tal, eu não sei, ela deve estar acompanhando aí também, se ela me corrige se eu estiver errado. Se eu não me engano, ela adentrou a igreja, que daí a criançada vai tudo atrás, né? Era eu e mais 2 na época. E quando ela entrou na igreja, estava dando aquela canção, né? Deus está aqui. Se eu não me engano, era isso. Enfim. Mas aí, então, por ela ter conhecido Cristo, ela começou, então, a ir à igreja e tal, e levou os filhos. Natural, né? Faz parte. Acontece que entre uma transição e outra, nós começamos a congregar numa igreja em Gravataí, uma igreja batista, e isso nós já estávamos meados ali deixa eu ver, eu já devia estar com uns 10 anos, quase 11, alguma coisa assim. Acontece que naquele período ali, um detalhe que eu quero frisar aqui é que para te ser membro, pelo menos na época, né, eu não sei como é que é agora, na época, para te ser membro da igreja, tu precisava se batizar, normal. Só que para te batizar, tu precisava fazer um curso de 3 meses. Para fazer o curso de 3 meses, então, fazer o curso de 3 meses, aí tu te batizava, mas tu ainda não te tornava membro. Tu precisava fazer mais um curso de 3 meses, se não me engano, era uma maturidade cristã, e uma vez concluído, então, tu podia se tornar membro da igreja. E isso eu já estava com uns 12 anos de idade na época. Acontece que, quando isso aconteceu, quando eu me batizei, quando eu tive a oportunidade, né, de então descer as águas, eu já tinha um certo entendimento de algumas coisas, mas estava muito mais a nível religioso do que conversão genuína. E neste período, quando eu me tornei membro da igreja, eu falei algo pessoal para mim, assim, não, agora nada mais me derruba.
E foi justamente por causa dessas palavras que eu creio que Deus permitiu que Satanás tocasse na minha vida, né? Com 12 anos de idade, né? Com toda aquela bagagem, sem aquela referência paterna, sem, né, com amizades, más amizades, eu comecei a fumar. Com 12 anos eu comecei a fumar maconha, entrei pro mundo das drogas, né, com 12 anos de idade. E então eu tinha aquela vida dupla, porque eu tinha os amigos dentro da igreja que eu gostava, que eu tinha aquela coisa assim, na verdade a vida dupla era só pra dentro da igreja, porque fora o pessoal sabia que eu ia na igreja, né? Então tinha essa coisa assim, o cara vai na igreja lá e tal, era bem isso, entendeu? Mas na igreja o pessoal não conhecia minha outra vida. Enfim, só que isso perdurou por 5 anos. Eu passei por muita coisa. Esses 5 anos, eu posso dizer assim, ó, que hoje eu consigo ver Deus me livrando de muita coisa lá atrás. Isso foi dos 12 aos 17. Dos 12 aos 17. Isso aí, dos 12 aos 17. Foi um período assim que, assim, como a minha mãe era sozinha, ela precisava trabalhar, então a gente ficava sozinho. Então era uma dor no coração dela ter que fazer isso, entendeu? Tipo assim, hoje eu acho que o conselho pegaria se acontecesse uma coisa dessa, entendeu? Mas enfim, Deus nos guardou em tudo isso. Só que por causa disso, às vezes eu mesmo saía de casa e deixava meus irmãos sozinhos. Tipo assim, eu não parava em casa. Então cara, Deus teve muita misericórdia, assim, muita misericórdia. Enfim, né? E por causa disso eu acabei sofrendo abuso sexual, né? Lá por volta ali dos 13 anos de idade. Por causa disso, tipo assim, as pessoas com quem eu convivia, cara, eu mal precisava, na verdade eu nem tinha dinheiro para comprar coisa. Eu sempre estava rodeado de gente que tinha e fornecia para mim, entendeu? Na verdade isso era o diabo, né? Acontece que cara, me envolvi em brigas, né? Enfim. Com 17 anos de idade, né, existia, para quem é de Gravataí ali, talvez vai conhecer o antigo Petiscão lá em Gravataí, e eu estava naquela danceteria ali, né, nem sei como é que fala hoje, enfim, eu tava ali dentro, cara, a gente tinha ido, pois é, eu tinha na ida, né, eu pegava um ônibus e ia até lá, eu morava na época na 92 em Gravataí, e aí eu ia até a 68 em Gravataí. Enfim, e aí a gente tinha usado algo muito forte naquele dia, e dentro do ônibus a gente estava bebendo muito já, eu já cheguei torto lá no negócio, e lá dentro, entre algumas coisas que a gente tinha usado ali, algumas misturas, deu uma reação química no meu corpo, dentro do som. E aí, naquele momento, os meus olhos se apagaram. Eu fiquei literalmente cego naquela hora. Só que eu estava tão chapado, tão na noia, que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava com medo, entendeu? Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ali dentro, né, eu saí errando todo mundo, eu não sabia, eu estava com medo, pedindo ajuda. Aí os meus amigos, né, que estavam ali naquele momento, me pegaram pelo braço. Isso era julho, era frio. Eles me colocaram sentado num banco na rua, me conduziram, porque eu não estava enxergando nada. E em vez de naquela época nem existia Uber, né, nem nada. Cara, eles pararam ali, me deixaram sentado ali, voltaram a fazer festa e te rala, entendeu? Te vira. Enfim, só que, cara, eu tô sentado assim, tipo, com a cabeça curvada, né, sem enxergar nada, com muito medo. Só que eu já tinha ouvido algo, né? Eu já conhecia, eu já tinha me batizado, então não era como se eu não soubesse. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo falando comigo, que naquele momento eu disse assim, Deus, se tu existe mesmo, me tira dessa vida que eu tô levando. Cara, no mesmo momento que eu pronunciei essas palavras, a minha visão começou a voltar. Meio turva. Eu tava chapado, eu tava na noia, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Pra mim eu tava muito, muito loucão ali. Até os amigos da época, eles me chamavam de Lodge, de tão loucão que eu era. Assim, eu era muito viajão. Cara, só Jesus na causa. Enfim. E aí, quando eu pronunciei essas palavras, a minha visão começou a voltar. E no momento que ela começou a voltar, assim, eu tinha duas opções, voltar pra festa ou ir pra casa. Só que na hora, como eu tava em choque ainda, eu peguei e voltei pra casa. No outro dia, eu tava usando tudo de novo. Tipo assim, eu falei da boca pra fora, entendeu? Mas o detalhe é que, num período próximo de 1 ano, mais ou menos,
o meu corpo estava rejeitando toda a porcaria que eu usava. Cara, eu não procurei a igreja, eu mantive a mesma vida, entendeu? Cara, foi muita misericórdia de Deus, hoje eu entendo isso. Mas eu não procurei igreja, não procurei clínica, não procurei um centro, psiquiatra, nada disso. Eu simplesmente, o meu corpo estava rejeitando toda a droga que eu usava, entendeu? Tudo. E aí, isso um período mais ou menos de 1 ano. Quase fechando já os meus 18 anos ali, na época, né? Foi quando, então, eu lembrei da palavra. Quando eu vi, eu estava limpo, completamente limpo, e eu lembrei, que eu creio que foi o Espírito Santo que me fez lembrar daquilo, né? Daquelas palavras que eu tinha pronunciado. Cara, eu caí, assim, num profundo arrependimento. Eu entendi o que Deus fez por mim sem pedir nada de mim em troca. Entendeu? Isso foi o marco na minha vida. Muito antes, eu ouvia a palavra, né? Eu conhecia, eu fiz cursos, né? Para entrar dentro de um grupo religioso, vamos colocar assim. Era bom, era legal as pessoas, companhia. Enfim, o fato é que eu percebi que Deus fez algo por mim sem eu pedir nada em troca. Então ali eu me converti. Ali, de fato, né, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E desde então eu tenho usado deste testemunho para que outras pessoas possam ver que Deus transforma vidas, né, independente do que pode ter acontecido com a tua vida anteriormente. Porque às vezes as pessoas pensam, não, Deus não pode me salvar. Não, eu passei muita coisa, Deus não pode. Cara, se Deus salvou a minha vida, Ele é capaz de salvar a vida de qualquer um que está ouvindo, talvez, que vai ouvir depois. E essa mensagem o Senhor tem me dado a oportunidade de pregar, né, em todo lugar que a gente vai aí, né, as viagens. A gente já viajou aí metade do país, né, entre estado por estado, fazendo os trabalhos de evangelismo. Isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouco lá na frente. Mas é isso aí, foi assim que eu conheci, que eu me converti, de fato, né, e Deus fez uma obra, está fazendo até hoje, né, a obra não terminou ainda, mas tem mais coisa aí que eu vou estar compartilhando com os irmãos aí do milagre que Deus faz, quando a gente se joga, né. Uau, eu acredito muito. Eu creio que eu e você somos resposta de oração da igreja que clamou em vigília, círculo de oração, por libertação de jovens, de homens e mulheres, e hoje nós somos essa resposta dessas orações, né? Meu testemunho é semelhante ao seu, também aprontei muito, e eu entendo que quando a gente tem essa mudança de mentalidade, quando a luz de fato chega, tudo muda. Tudo muda. Também fui usuário por alguns anos e, de repente, sem procurar clínica, sem nada, quando eu entendi a palavra, tudo se abriu de tal forma. Por isso que eu até iniciei a live falando que eu estou em processo de conversão desde 2014, porque é uma mudança diária. Mudança de hábitos, de comportamentos, enfim. Verdade. Um detalhe interessante é que a minha mãe, ela sempre manteve oração, né? Porque ela estava vendo, tipo, os filhos dela se arrebentando. Teve uma situação em específico que a minha mãe, ela fazia um grupo familiar, um grupo para crianças, né? Uma escolinha assim para crianças na nossa casa, onde nós morávamos lá em Gravataí. E aí aconteceu de uma noite eu chegar em casa, tipo, chapadão, assim, entendeu? Todas aquelas crianças ali, ela olhar no meu olho e disse assim, ó, naquele momento, né, foi como uma lança no coração, mas que não perfurou, porque não fez o efeito, mas doeu igual. Ela disse, ó, tá a cara do teu pai. Isso ela falou assim, e eu entrei no banheiro, me tranquei lá e fiquei, porque eu sabia que ela ia trabalhar, né, ela trabalhava no turno da noite, e fiquei lá até ela sair. Morrendo de vergonha que eu tava. E mesmo assim, não foi o suficiente para que eu tomasse jeito, entendeu? Mas eu sei que ela orava muito por mim. Foi eu passar por aquela situação de quase morte, de ver algo acontecendo sobrenaturalmente ali, que me fez levar o arrependimento, né, genuíno, que as pessoas não precisem passar por isso, né? É verdade. Porque eu sou muito grato à igreja que ora, aos pastores, os irmãos que oram. E eu também quero encorajar todos que estão assistindo essa live, que vão assistir depois, não parem de orar.
Se tem algum familiar, algum amigo, algum ente querido, ou até mesmo se você está orando por outras nações, por favor, continue orando, continue intercedendo, porque existe um poder sobrenatural na sua intercessão. Aqui tem praticamente 2 missionários, 2 homens de Deus que estão servindo o reino graças à oração da mãe, da irmã, do círculo de oração. Então, por favor, não parem de orar, de interceder. Em nome de Jesus, é verdade. Essa oração está alcançando vidas nesse exato momento. A gente pode não estar vendo, mas somos resposta dessa oração. Somos resposta dessa oração. E continuando, Alex, né, porque a gente vê aí essa maravilha que Deus fez na sua vida, de te tirar de um lugar, de abrir os seus olhos, para que hoje você se tornasse um grande homem de Deus. E a pergunta é, como que despertou o seu coração? Como que esse desejo por missões começou? Você viu a sarça ardente, um anjo desceu do céu e disse: eis que eu te digo que eu te escolhi, varão valoroso. Ou foi como Isaías fez, ele viu a glória. Como foi chamado para as missões, meu querido? Então, não foi um anjo, tá, que desceu dos céus, não foi, mas foi algo bem interessante, que poucos sabem, né, de algo ali. A gente se mudou de cidade, estava em Nova Vida e tal, nós já estávamos congregando, enfim, e desde que eu me converti, eu tive esse desejo foi natural de querer falar de Jesus para as pessoas, tá? Então, antes de eu conhecer o Instituto Bíblico Hebron, eu já falava de Jesus para as pessoas. A gente fazia loucuradas, assim, tá? Tem até experiências, assim, de... coisa assim, ó. Por exemplo, ali em Taquara, só para te ter ideia, assim, eu vou abrir um parênteses rapidão aqui. Ali em Taquara tem um hospital, no caso, né? E dentro do hospital, ele é fechado assim, né, todo o prédio, e dentro tem um pátio com uma capela dentro. E, cara, a gente era tão louco, era eu, meu primo e mais 2 amigas na época, né, a gente falava, Deus nos deu algo para fazer naquele local, tá, e o que a gente fez? A gente conseguiu um nome lá dentro, e aí desse nome, a gente disse, ó, a gente vai lá, visitar essa pessoa, né, só que a nossa ideia era ir nos quartos, orar e falar de Jesus para as pessoas dentro dos leitos. Só que sem as visitas. Então a gente ia 5 minutos antes de terminar o horário de visita, dava o nome da pessoa que ia entrar, e de fato a gente ia visitar aquela pessoa. No momento que nós entrávamos no hospital, então a gente ia lá para aquele centro, para aquela capelinha, e ficávamos lá uns 10 minutos, 15 minutos, esperando o guardinha fazer a ronda, mandando as visitas irem embora. E aí quando as visitas iam embora, nós, então... íamos de quarto em quarto, né, orando pelas pessoas e falando de Jesus. Cara, doideira, assim, entendeu? Isso logo depois da missão, a gente fazia essas coisas, entendeu? A gente foi tirado para fora algumas vezes, só que daí algumas coisas começaram a acontecer lá dentro, de que os médicos nos deram permissão, às vezes, para um de nós sempre entrar na UTI e orar por os acamados ali, que, cara, foi algo muito de Deus, sim. E aí, buscando por causa dessas coisas assim, que o Senhor colocava no meu coração, para estar fazendo essas loucuradas aí com algumas pessoas, eu tinha uma Bíblia, na época, que toda vez que eu abria a minha Bíblia, toda vez, caía em Atos, capítulo 9, versículo 15. Toda vez. Cara, era tão insano o negócio, tão insano, que na época eu brincava com isso. Assim, ó, abre a minha Bíblia aí. Tipo assim, abria, não tinha marca-página, não tinha nada, não sei se era a capa que já tava, sei lá o que, mas abria, enfim. E eu comentei isso, porque eu achava natural, não entendi que era algo sobrenatural. E aí eu falei pra mãe, mãe, olha só, assim, acontece isso. A mãe olhou pra mim, hoje, né, a minha mãe, ela é missionária, né, ela esteve na África, tá se preparando aí para uns novos projetos aí, enfim. E aí ela disse, tu já leu o livro de Atos? Eu não. Nunca li, né? Fazendo as leituras, mas nunca tinha lido Atos. Abri o livro da Lia. E aí eu li o versículo, aquele versículo era sempre aquele versículo, né? Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Aí ela falou isso aí, eu comecei a ler o livro de Atos. Meu Jesus, pra quê, né? Aí ali houve aquela virada de chave, que eu disse, Senhor, eu quero trabalhar em tempo integral na tua obra.
eu quero trabalhar em tempo integral, eu não sei como, não sei como tu vai fazer. E aí na congregação onde nós estávamos, na época eles tinham um costume, né, não sei se é isso ainda, de pegar um versículo pro ano, assim, aquela coisa assim, é meio deles, assim, né, particular, enfim. Mas aí eu tava inserindo aquele e-mail, fui lá, peguei na virada do ano, né, peguei seria o meu versículo do ano, né, no caso, pro ano. E aí caiu Mateus 7,7. Pra quê, né? Caiu Mateus 7,7. E aí eu na mesma hora, Senhor, daí, assim, deixa eu voltar um pouquinho, né, pra não perder o fio da meada aqui. Eu conheci o Hebron, que na época eu congregava numa congregação que não tem ligação nenhuma com Cristãos em Ação. Mas eu tenho um amigo que na época ele congregava com Cristãos em Ação, nós éramos colegas na época. E por meio dele eu conheci o Instituto Bíblico Hebron, que daí ele me convidou, teve uma recepção na igreja que nós temos em Canoas. Eu não lembro se era uma recepção ou se era uma despedida. Eu sei que tinha um missionário lá e estava tendo uma grande festa lá, por causa desse missionário, né, que estava dando testemunho, conversando e tal. E aí eles iam fazer como é que é, esse tour lá para Canoas, né, de Taquara para Canoas, então era uma viagem, né, para nós. E ele me convidou para ir, e eu fui. Quando eu chegando lá, daí teve toda aquela, né, esquema ali, os missionários e tal, e eu olhei para aquilo ali e eu disse, eu quero isso para mim. Não o glamour, né, não isso, eu quero, ser missionário. Eu quero isso, eu quero ir nos locais, eu quero falar de Jesus, enfim. E aí aquilo ali queimou muito, somado junto com a questão do abrir a Bíblia ali, né. E aí teve aí por causa disso, eu conheci o Hebron. E aí quando ele me falou da escola bíblica, então eu pedi, na hora que eu li aquele versículo, Senhor, eu gostaria de fazer o curso de 1 mês lá no Hebron, né, que é o período de janeiro ali, eu gostaria de fazer o curso de 1 mês. Na época eu estava na escola, e aí eu pedi a Deus, só que eu não tinha dinheiro, eu não tinha de onde tirar, entendeu, para pagar a mensalidade. E eu teria que, além de pagar a mensalidade, tinha mais o transporte, o ir e vir, etc, né. E aí, nisso, eu fui conversar com o meu pastor para ver se a igreja, de alguma forma, poderia me dar o suporte, né? E aí tá bom, conversei com um pastor e, surpreendentemente, eles me abençoaram para fazer o curso de 1 mês, né? E eu fui fazer o curso de 1 mês. No meio do mês, o Senhor falou muito forte ao meu coração, confirmando a minha permanência no mesmo. Né? Então, só que entre eu permanecer lá, tinha a questão financeira, tinha, né, a questão da congregação, onde eu estava, que eu era membro, enfim, né, inserido toda essa questão aí. Mas eu orei a Deus, pedi confirmação de Deus, e Deus então usou a vida do meu pastor na época, né, pastor Valdemar, grande homem de Deus, hoje está no Canadá. E o que acontece? A igreja me abençoou esse mês, e daí me abençoou os próximos 2 meses. Uau. E aí, cara, assim, ó, e eu, né, a milhão, e fazendo seminário e tudo mais, e essa foi esse tempo, esses 3 meses, foi o tempo que Deus confirmou meu chamado. Eu não sabia o que era nem palavra rema. Eu aprendi que aquele Atos que Deus estava falando comigo ali, era a minha palavra rema. Aprendi no seminário, entendeu? A chamada. Foi aquilo dali, e aquilo ali eu agarrei de tal forma que Deus, né, que é o que eu, até hoje, né, então, no caso, eu terminei ali os 3 meses, depois voltei para a congregação, fiquei mais uns 2 anos e pouquinho, né, trabalhando a serviço da igreja, daí o Senhor foi movendo algumas coisas, e aí sim que daí eu voltei para o Hebron depois de, acho que uns 3 anos, depois daqueles cursos, né, e daí tô aqui até hoje. Uau! É incrível que quando a gente tem esse entendimento da chamada de Deus e quando a gente vive essa experiência, mesmo que seja curta numa missão, o coração começa a queimar de tal forma que a gente não consegue ser mais o mesmo. E é incrível que também, eu creio que Deus ele vai entregando as pecinhas de um quebra-cabeça e quando a gente vai encaixando, vai ver assim, ó, uma palavra lá atrás, aí depois tu vai para um lugar, Deus dá mais uma palavra, e assim vai ele. Né? Como eu disse, sua história é muito semelhante com a minha. Glória a Deus, glória a Deus. Muito incrível, assim,
De Esse perder Deus de... é demais, né? É inexplicável, né? A palavra que está sobre a minha vida é Romanos 12:2. E também metanoia. Foi se encaixando as coisinhas assim, ó. Fui para pintar numa igreja em 7 anos. Desde 2014, servindo, vivendo missões. E foi só uma peça atrás da outra, vivendo essas experiências de Deus incrível. Continuando, meu querido, eu tenho certeza que tem histórias poderosas, né? Desse período, tanto me permite usar esse termo, nessa primeira fase na Hebron, aí você ficou 3 anos fora isso, depois retornou, hoje permanece. Tem alguma história assim que, de fato, eu tenho certeza que são inúmeras, mas uma que te marcou, e um testemunho assim, marcante, algo que, uau, assim, porque todos nós temos algumas histórias, né? Nossa coleção de história, top 10, vamos dizer assim. Tem alguma que você gostaria de compartilhar com a gente aí, um testemunho rápido, seja sobre perdão, sobre, enfim. Então, cara, quando eu estava no seminário, olha só, né? Eu falei um pouco do meu passado e da onde Deus me tirou, né? Tudo que aconteceu. Nesse meio tempo, eu conheci a minha excelentíssima aqui, né? Então, casei, glória a Deus. A questão que, assim, eu tô num seminário aprendendo a falar de Jesus. Tô aprendendo a falar do amor de Deus, do perdão que Deus nos deu. Só que eu tinha algo no meu coração que nunca tinha sido confrontado até o tempo de eu estar fazendo seminário. De um amigo meu, eu não sei, uma hora dessa eu vou ver se eu compartilho isso aí com ele, mas ele foi chave para isso. Ele pegou e perguntou para mim assim, e o teu pai? Ele era aluno na época, né? Ele estava fazendo a liderança e eu estava no avançado na época. E o teu pai? Cara, quando ele falou e o teu pai, para mim, foi como algo assim que despertou em mim. Como é que eu vou falar de perdão se eu não consigo perdoar o meu pai? No caso assim, eu não consigo, eu tenho a única imagem que eu tenho é lá de criança, de 6 anos de idade, daquele homem violento, daquele homem, né, que não, era a imagem que eu tinha de alguns acontecimentos ao longo dos anos, mas era isso que eu tinha. E Deus ministrou no meu coração que para quebrar isso, eu tinha que falar de Jesus para ele. Não era orar por ele, era eu que tinha que falar de Jesus para ele. Entendeu? Que tarefa, que missão. Então, aí eu comecei a orar para que Deus me desse uma oportunidade para isso. Só que aquela coisa assim, cara, eu sentia, como é que eles chamam, borboletas no estômago, né? Era um nervosismo, cara, eu nunca mais tinha visto, eu nem sabia como é que ele estava, assim, nem sabia se estava vivo. Enfim, aí eu comecei a orar, descobri algumas coisas e fui atrás dele. Isso eu estava me preparando para casar. E aí Deus usou esse evento para, de uma forma neutra, me aproximar dele. Então eu fui até ele, achei, né, uma situação bem deplorável na época, e aí eu achei ele e convidei ele para estar no casamento, sem muita esperança, né, e tal, e ele apareceu no casamento. Ele foi ele e meu tio na época. Só que nisso, né, aqui ó, né, pelei em oração e tal, e eu queria, Deus me dá uma oportunidade, só que daí eu comecei a protelar, porque na verdade precisava de uma ação minha, muito mais do que simplesmente aparecer. Eu achei ele e fui. Enfim. Daí, certa noite, nós estávamos na congregação em Gravataí ali, na 61, e aí eu tô tocando lá no instrumento lá, contrabaixo, junto com a equipe, e eu já tinha convidado ele para a igreja, ele morava perto ali. Aí ele aparece, ele entra, do nada, no meio do louvor ele entra. E na mesma hora, eu escuto, ó, tá aí a tua oportunidade. Meu chapéu. Cara, assim, ó, eu não sei se o pessoal que tava comigo naquela época lembra da situação. Só que no mesmo momento que ele entrou, que foi a primeira vez que ele entrou, ele ficou de em pé, né? Ali, eu tirei na hora, eu peguei o instrumento, larguei ali, o pessoal tava tocando ali, e eu fui direto nele. Quando eu cheguei do lado... Durante a apresentação.
durante ali o louvor ali, né? A igreja, milhão, e aí eu peguei, larguei o baixo e desci. E fiquei do lado dele. Nada. Ninguém teve. Talvez assim, quem é que cara, ele foi direto. Só que como o pessoal o pessoal ali da igreja é muito de boas, porque eles entendem, eles conseguem perceber algumas coisas nas entrelinhas. Eles sabem que o mais importante é a vida, que se eu fui ali do lado de alguém e tal, é porque era algo importante. Enfim, aí eu cheguei do lado dele, aí isso já tinha passado quase um ano desde o casamento, né, no caso, já tinha passado um tempo. Enfim, aí eu cheguei do lado dele e a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão pra ele. Cara, daí tu deve ter pensado, mas por que eu pedi perdão pra ele, né? Foi justamente porque eu demorei demais, eu poderia ter perdido a oportunidade de ter falado do amor de Jesus pra ele. E ali, no banco, a gente sentou e eu comecei a falar com ele, e ali ele orou comigo, ele aceitou Jesus, né? Ele pediu perdão e tudo mais. Depois ele pediu perdão, né? Eu não sei como é que ele conversou com os meus outros irmãos, só sei que algo começou a acontecer a partir daquele dia ali, além de Deus porque Deus precisava primeiro me curar. Sabe quando Deus fala que ele apaga os pecados, que Deus esquece o pecado, não é que Deus tem amnésia, é que aquilo não fere mais, é diferente. É como uma cicatriz, né? A cicatriz, a marca tá ali. Mas se tu bater, se tu tocar, se tu fazer qualquer coisa, tu não sente mais nada, mesmo tu não sente mais, porque ela cicatrizou. Tu lembra, tu sabe por que é aquele corte, mas não dói mais. E tem muita gente que não deixa cicatrizar, que fica a marquinha ali, começa a arrancar a casquinha e sangra de novo, porque não deixa cicatrizar. Enfim, mas acontece que naquele momento, algo aconteceu. E a partir daquele... aí eu comecei a discipular o meu pai. Eu comecei a passar, né, os estudos com ele, falar, né, passar as lições de João e tal. Cara, assim, o pai se torna filho, entendeu? Foi muito louco, cara, foi muito doido. Ele foi muito, cara, assim, ó, e aí, depois do processo e tudo mais ali, faz uns 6 anos, eu acho, 5, 6 anos, eu não lembro, já faz um tempo, né? Eu tive a oportunidade, né, o privilégio de levar o meu pai às águas. Né, eu batizei o meu pai, eu e meu irmão, cara, foi demais. Hoje, né, ele é um baita avô, né, com os meus filhos, a gente tem um relacionamento, assim, ó, que quem não conhece a história diz que nunca teve problemas, assim, que nunca teve algo tão forte nesse sentido, mas porque Deus ministrou perdão ali, essa experiência me ajudou a entender o perdão de Deus para a nossa vida. Porque as pessoas têm dificuldade hoje de perdoar, ou aquele perdão, mas não confio. Cara, imagine se Deus fizesse isso com a gente. Tá, eu te perdoo, mas não confio mais em ti. Entende? Aí Deus me permitiu isso para que eu também pudesse ministrar perdão, ministrar este amor, esse entendimento que vai além, que ele rompe fronteiras, barreiras, né? Enfim. Então, eu sou grato a Deus porque hoje, né, nós temos um bom relacionamento, todos nós, né, como irmãos, com ele como avô, enfim, e eu sou muito grato por essa obra que Deus fez na nossa vida. Né? Uau, gente, olha só, o incrível de tudo isso é que às vezes nós não percebemos o poder do perdão lá, porque ao perdoar, né, uma das coisas que eu aprendi com a minha esposa é justamente essa questão de quando a gente perdoa, a gente libera essa pessoa. Tanto que perdão é rasgar a dívida. E uma das características do Espírito Santo, está lá em João 20, 21, que Jesus soprou o Espírito Santo e disse que os pecados que a gente perdoasse seria perdoado. E os pecados que a gente retesse seriam retidos. Então, a falta de perdão, às vezes, impede toda a família de ser abençoado. Você teve a oportunidade de batizar o seu pai, de restaurar uma harmonia. E eu tenho certeza que gerações estão sendo abençoadas porque você ouviu o Senhor e agiu. Uau. Não posso dizer que foi fácil, foi um processo que Deus teve que trabalhar no meu coração, é óbvio, mas eu entendi a essência do amor de Deus para as nossas vidas. E esse que para mim é o mais importante, que
às vezes o crente tem dificuldade de perceber essa essência, e a gente lê, a gente vê muitos textos ali, né, sobre aquele empregado importuno lá, né, que o rei perdoou a dívida dele, e ele não perdoou a dívida do seu empregado, e às vezes a gente não entende essa matemática, cara, e aí eu vi, poxa, né, se Deus me perdoou, porque daí eu olho para minha vida, o que eu fiz, o dano que eu causei, e Deus me perdoou, a ponto, né, de me libertar de toda a condenação do pecado. Então, como que eu não vou perdoar da mesma forma? Porque daí eu entendi que Deus, assim como ele me ama, ele também amou o meu pai, ama o meu pai. E tem muita gente nessa mesma situação. Deus ama. Deus ama a pessoa que que às vezes tu pode dizer, não, eu quero que ele vá pro inferno. Tem gente que age assim, não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Deus ama aquela pessoa também. Se ele não quer o amor de Deus, aí isso é o problema dele com Deus, mas o meu papel é amar como Deus amou. Uau, poderoso. Por isso, o Espírito Santo, eu já declaro, você que está assistindo essa live, se sentiu no coração, ou se o Espírito Santo te confrontou a partir do testemunho do Alex, para que você possa perdoar pessoas, amém, faça isso. Né? Não espere. Ele teve essa oportunidade, conseguiu, né? Como ele mesmo falou, que não foi fácil, mas ele deixou, procrastinou, foi deixando, mas até que entendeu o momento e agiu, que você também possa fazer o mesmo, ok? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uau, você... E aí, então, trouxe essa experiência bacana, poderosa, como que você voltou e hoje está no Instituto Hebron, o que você está fazendo, como funciona, conta pra gente aí, como que eu posso fazer para fazer parte. Então, vamos falar um pouquinho então do Hebron, conta aí para nós ter uma noção aí do que é, o que faz, o que não faz. Então, quando eu voltei pro Hebron, porque eu vim a primeira vez, fiz o curso, aí saí por causa da congregação na época, e aí depois, com um tempo, o senhor novamente, que ele já tinha me falado antes, né, antes de eu sair, o senhor já tinha me dado um sonho, mostrando que eu voltava. Na época eu não tinha entendido, mas aí quando eu saí, que o meu pastor disse, não, agora tu volta, então eu obviamente eu voltei e trabalhei na congregação. Quando o senhor me chamou novamente pro Hebron, eu terminei o curso, e aí quando tu termina o curso, tu tem algumas opções de acordo com aquilo que Deus tem te direcionado. Porque uma das características aqui do Instituto Bíblico é que nós não treinamos por treinar. O básico, nós temos 3 etapas, tá? O básico, avançado e liderança. O básico, qualquer pessoa maior de 18 anos, congregando e batizado, pode fazer. Qualquer pessoa. A partir do básico, somente quem tem chamado. Ou que entende que tem algo direcionado por Deus. O nosso foco não é só encher números e passar informação. Até porque a partir do avançado, Deus vai tratar coisas na tua vida, no caso do aluno, né? Que é crucial para o ministério, para a obra que Deus quer usar a vida dele. Então, o sistema aqui é de internato, né? Então, quando tu vem para o seminário, tu tem que morar aqui, no caso. E eu estava nesse processo, eu terminei o curso e aí eu entendi assim, ó, Deus não tinha me dado uma direção sobre um país, sobre um local para ir. Na verdade, estava Atos 9:15 ali, ele não está especificando uma nação, não tinha uma nação no coração, assim, tipo, não, eu tenho chamado, né, para a Hungria, né? Não era isso. Mas eu sabia, eu tinha convicção que o meu tempo era integral. Eu não ia mais viver de um modo natural das coisas. O Senhor me chamou para tempo integral. E com essa ideia em mente, né, e com esse propósito em mente, então eu fiquei na base aqui, servindo naquilo que a base precisava naquele momento. Cara, eu não sabia muita coisa, né? Na verdade, eu aprendi tudo que eu sei hoje, eu aprendi aqui na base, né? Desde as questões naturais, quanto das questões espirituais. Eu aprendi aqui. E então eu passei esse período aqui, aquele período eu era obreiro, né? Me tornei obreiro e servi de acordo com as necessidades, participando das viagens de evangelismo, participando, né, da dinâmica geral. Daí, aí nesse meio tempo, obviamente, né, daí eu já conhecia, mas aí a gente, como é que você legalizou, né, o nosso relacionamento, eu casei, aí a gente já, nesse período, quando nós casamos, nós assumimos o
o grupo de jovens na igreja em Gravataí, e ali a gente trabalhou, né, por uns 2 anos, mais ou menos, e isso trabalhando na sede, porque eu trabalho aqui na sede, eu sou um dos professores aqui, né, a gente leciona, a gente faz o trabalho de teatro de impacto, né, a gente tem uma das estratégias que Deus nos deu, até algo que nós estamos torcendo para que algumas coisas mudem para a gente poder encher as praças, as escolas de novo aí, fazer aquele rebuliço, enfim. Então, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com os jovens lá em Gravataí, e sempre com esse pensamento, né, que não, aonde Deus quer me usar é onde eu vou estar servindo. E aí o Senhor junto com a missão, a gente já viajou para Brasília, Paraguai, Argentina, né, tem um campo hoje no Uruguai, né, hoje está um missionário Jones, está o meu irmão lá junto, né, o missionário Stanley, tem uma congregação lá, aqui na base, né, ela é formada por obreiros e missionários que também trabalham em tempo integral, auxiliando nas congregações. Como eu estava falando ali, né, sobre a escola, então nós não aceitamos pessoas que não apresentem algo que seja direção de Deus, de fato, para continuar a partir do básico, né, a partir do básico. Claro, a gente não está ali para dificultar a pessoa, não é isso. É que quando a pessoa diz, não, eu realmente quero ser usado por Deus, então prepara o lombo, né? Como alguém disse, né? Teve um pastor que falou uma frase que eu gravei no coração, né? Para soldado de elite, treinamento de elite. Então te prepara, entendeu? Essa que é a ideia. Então, nesse tempo, servindo na congregação, hoje, né? Sou um dos responsáveis, junto com outro pastor, numa outra igreja em Gravataí, mas continuo morando na base, onde a gente continua as atividades de escola normalmente, graças a Deus mesmo com a pandemia, o Senhor nos honrou por ser um lugar mais retirado, né, 5 quilômetros da avenida, meio interior, assim, tal. Então, a nossa base, ela serve tanto para lecionar, né, para receber alunos, nós somos uma missão interdenominacional, então não é uma igreja específica, não, gente, todo aquele que entende que quer fazer algo a mais, tanto como num campo missionário quanto na sua congregação, é bem-vindo, né, para receber as ferramentas necessárias para falar de Jesus de uma forma assídua, né, de uma forma clara, para poder abordar uma pessoa e dialogar com ela naturalmente e passar o plano da salvação. Esse é o principal propósito, né, do Instituto Bíblico Hebron. Uau, incrível, meu querido. Olha só, as horas, elas são nossas inimigas, né? Nós temos aí mais 5 minutinhos, né? Que passou tão rápido. Quando a conversa é boa, acontece isso. Cara, nem vi, realmente. Eu também, agora que eu fui olhei pro relógio, agora eu levei um susto. Mas, meu querido, então, pra gente já ir encerrando, uma palavra final de encorajamento, desafiando os jovens, os jovens de 0 a 100 anos, né? Sim, claro. Para esse tempo, pós-pandemia, durante a pandemia, enfim, né? Nós temos certeza que já está terminando. Mas aí, deixa uma palavra final aí, desafiando as pessoas a servir o reino de Deus e também a continuar buscando o Senhor. Então, eu vou usar o texto de Mateus 28, que eu acredito que é bem usado por todo mundo, mas tem um detalhe ali que muitas pessoas elas não levam em consideração, que às vezes a gente está atribuindo o falar de Jesus a líderes, né? O falar de Jesus a pastores, a missionários, né? A pessoas que já têm um certo curso, ou que precisa fazer um curso, talvez o que eu vou falar seja contraditório, não precisa fazer curso. Não, na verdade, para te falar de Jesus, basta tu ter Jesus, começa por aí. Agora, se Deus vai te usar, vai usar ferramentas e tal, eu lembro muito da questão da mulher do poço, né? Que ela, quando ela teve um encontro com Jesus, ela não saiu dali e foi para o instituto, entendeu? Ela saiu dali e foi anunciar que encontrou o mestre. É essa que é a realidade. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que tem muita gente se preparando demais e fazendo pouco. E isso é ruim. É ruim. Eu não estou dizendo que não é bom se preparar. Na verdade, nós devemos nos preparar. Não tem um que o Senhor não preparou ao longo ali dos discípulos e ao longo da jornada. Todo mundo passou por uma preparação de uma forma ou de outra. Essa não é a questão. A questão é quando eu uso
a preparação como uma barreira para não agir, para não fazer. Né? Quando eu vim para o Instituto Bíblico Hebron, eu já estava falando de Jesus. Eu precisava, talvez, aprimorar, aprender, ter experiências, conhecer outras pessoas, me envolver mais com... Enfim. Mas o que eu quero colocar é justamente que Deus, ele não chamou líderes para falar de Jesus. Ele chamou discípulos para falar do nome dele. Né? Porque antes de ser pastor, antes de ser missionário, a gente é discípulo. Ponto. E o discípulo tem que falar de Jesus. Então eu quero encorajá-los, né? Encorajar cada um que tenha um contato, porque a única razão, presta atenção, a única razão de nós sermos salvos e Deus não ter nos levado é para que através da nossa vida outras pessoas sejam salvas. Então isso não pode cair no nosso esquecimento. E aí tem a frase, né, de um dos fundadores aqui do Instituto Bíblico Hebron, ele já está na glória, que ele diz assim, né, ele falou para um outro missionário, ele colocou assim: se Deus te chamou para ser missionário, não te rebaixa a ser presidente da República. Né? Não te rebaixa. Então, assim, ó, talvez, mas eu vou fazer como? Eu vou suprir da onde? Cara, se Deus te chamar, se tu entende que Deus está ardendo isso no teu coração, apenas avance. Avance. Deus vai abrir as portas financeiras, físicas, espirituais. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Né? Não tenha medo de ser usado por Deus. Não tenha medo. Porque o sistema hoje ele te enreda. Né? O mundo ele te enreda, ele te aprisiona de tal forma que a gente fica engessado. Não, o próprio, né, Ivens estava ministrando aí esses tempos na nossa congregação ali, falando sobre isso, né, quebrando barreiras, fronteiras e tal, porque o mundo ele tenta criar correntes, mas o nosso Cristo ele é libertador, ele não está limitado. Poxa, então só para concluir, lembra que quando tu aceitou Cristo, tu te tornou filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do dono do ouro e da prata, naquele que foi dado no versículo 18, se eu não me engano. Isso, no versículo 18, ele diz: foi-me dado todo o poder, toda a autoridade, portanto, ide. Foi isso que ele falou. Então, se o próprio Deus deu essa chamada para nós, quem sou eu para dizer não? Mas aí então quer dizer que agora eu tenho que abandonar tudo para servir em tempo integral? Não. Mas que tudo que tu vier a fazer seja um meio para que Deus seja glorificado e pessoas conheçam o amor dele. Quer seja na faculdade, quer seja no emprego, quer seja com a tua família, quer seja em tempo integral. Tudo que tu fizer, ele precisa ser um meio e não um fim em si. Os teus sonhos precisam ser meios. Se tu quer ser médico, advogado, psicólogo, que isso seja meio para que outras vidas alcancem, através dessa profissão, outras vidas conheçam Jesus. Mas que não seja apenas para uma satisfação pessoal, porque essas coisas vão ficar, mas a palavra é eterna. Uau, a gente encerra assim, ó. Muito bom mesmo. Foi um prazer imenso aprender com você essa noite. Eu que agradeço. Todos nós somos abençoados. Eu creio que a palavra de Deus, momentos como esse, é igual participar de uma ceia onde tem uma pizza. Cada um pega a sua fatia. E a gente é saciado com isso. Por isso, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Palavras. Foi poderoso. Eu tenho certeza que se você ficou interessado e quer saber um pouquinho mais, procure as redes sociais do Alex. Tem aqui também na descrição o contato dele, o Instagram dele. E também pode fazer uma visita, né, meu querido? Acredito que... As portas estão abertas. O nosso instituto aqui, ele atende tanto para o seminário, como para acampamentos também, quando alguma congregação quer ter aqueles 3 dias de retiro, final de semana, entra em contato com a gente. Nós temos um vasto lugar aqui, um tabernáculo, onde, né, uma coisa bem retirada mesmo para as congregações. Tá, vem conhecer o nosso povo, vem estar junto com a gente. Tá? Acesse o site lá também, semadobrasil.com. Né, a gente está dentro da medida do possível aí fazendo a nossa parte nesse oceano de missões, né? Uau!
Uau, gente, Deus é bom, Satanás não presta e a gente está se convertendo. Felizmente, estamos chegando ao final, estamos nos segundos finais e a gente vai fazer assim, uma marcha. Para nós que somos artistas, a gente gosta de fazer assim. Glória a Deus. Tchau, tchau. Glória a Deus. Valeu, querido. Deus abençoe. Deus abençoe, Valeu. Fábio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.